Eu, Diogo Felipe Cardoso de Freitas, Gustavo Henrique Monteiro e João Vitor Pereira Trindade iremos apresentar o trabalho de EDO. Eu sou o aluno Gustavo Monteiro e vou apresentar o resumo. A prática de laboratório teve como objetivo encontrar a solução da equação de segunda ordem, que descreve o movimento de uma bola em um plano inclinado, utilizando métodos para solucionar equações diferenciais ordinárias. A atividade consistiu na filmagem da descida de uma bola que foi solta de um ponto inicial até sua chegada em ponto final por um dos componentes do grupo, utilizando a câmera do celular. Em seguida foram capturadas 10 imagens em diferentes instantes, utilizando o aplicativo Media Player Classic. Como consequência da coleta de dados, o desenvolvimento do trabalho foi executável e as soluções utilizadas foi possível com os métodos de resoluções de DO. Meu nome é João Vitor e vou ficar com a parte de introdução do laboratório de EDO. As equações diferenciais ordinárias abarcam uma área muito vasta, que pode ser analisada ou apresentada por várias ópticas, privilegiando esta ou aquela área específica da matemática e conferindo ao seu conteúdo uma abordagem de acordo com os objetivos pretendidos e vocacionados para a especialização a ser atingida. Desse modo, os métodos numéricos em geral são necessários, as técnicas para a solução numérica de equações diferenciais ordinárias são recursos fundamentais que caracterizam a boa prática da engenharia. Logo, as EDOs ajudam a resolver contextos na engenharia química, ilustrando o comportamento de reatores químicos, engenharia civil e elétrica, atuando na resolução de sistemas de equações e determinações de autovalores, especialmente na engenharia elétrica. E essas aplicações podem ser vistas em diversas outras áreas. Entre os métodos de EDOs utilizados no experimento estão o método de Euler e o método do Runge-Kutta-2, que é o RK2. Todos os métodos de passo único podem ser expressos nessa forma geral, sendo que a única diferença é a maneira como é feita a estimativa da inclinação. O método de Euler consiste em resolver uma equação diferencial ordinária. Em geral, podemos dizer que foi o primeiro método numérico e também que é uma série de Taylor truncada na primeira derivada. O método de Euler não é muito usado dentre muitos outros métodos, pois apesar de simples, para conseguir melhores aproximações é necessário um número maior de cálculos. Os métodos de Runge-Kutta, mais conhecidos como RK, alcançam a acurácia de uma abordagem por série de Taylor sem exigir cálculos de derivadas de ordem superior. Vários tipos de método de RK podem ser deduzidos usando-se um número diferente de termos na função incremento, conforme especificado por n. A função incremento pode ser escrita na forma geral da seguinte forma. Aí nós temos na figura 1 o método de RK e como ele é implementado. Meu nome é Diogo Freitas e irei apresentar a metodologia experimental do trabalho, as discussões e resultados e a conclusão do trabalho. Os materiais necessários para o experimento. Nós não utilizamos uma bola, porque nenhum integrante do grupo tinha, porém utilizamos um objeto muito semelhante. Usamos uma rampa de tamanho conhecido e um celular com câmera para fazer a filmagem. Na parte do procedimento experimental, nós preparamos uma rampa com um ângulo pequeno, gravamos o momento que a bola é solta da rampa até o momento final, depois capturamos 10 imagens do repouso até a descida desse objeto e determinamos o espaçamento de 3 em 3 quadros, que usaremos mais à frente para determinar o H. E depois usamos o Pente para redimensionar as 10 imagens para 360 por 540 pixels e coletamos os pontos X e Y. Aqui temos as 10 imagens que nós utilizamos para a elaboração do trabalho. Aqui temos a EDO de segunda ordem que descreve o sistema, onde D é a distância percorrida, θ é o ângulo entre a rampa e o chão, G é a aceleração da gravidade, 5/7 é a energia gasta com a rotação da bola. Na figura 4, temos o sistema de EDO de primeira ordem equivalente. Aqui temos a coleta dos dados, onde o H é
o número de quadros, né, que foi espaçado, que foi 3, dividido pelo FPS. E aqui temos a gravidade, que depois convertemos elas para centímetro quadrado e depois para pixels. Aqui temos o ponto inicial, x0. Aqui temos o x1 no centro e aqui temos o x2 no momento final. Aqui temos os ângulos. Aqui temos os dados, né, x e y. Aqui temos o ângulo em radiano. Temos a gravidade e tem o h, que foi determinado a partir dessa fórmula. Aqui temos o algoritmo do método de Euler. E aqui temos a chamada da função. Temos o h, temos o ângulo, temos o x inicial, o y inicial e o w, que aqui ele diminuiu o espaçamento para tornar o método mais preciso. Aqui temos o código utilizado para plotar as imagens, geradas pelo algoritmo de Euler, após a chamada da função. E aqui temos a imagem, com Euler igual a 100. Podemos notar que o h fez total diferença para a aproximação do movimento do objeto com o movimento do método. E aqui temos o gráfico que nos mostra isso. Repetimos o mesmo procedimento para o w igual a 50. Podemos notar que houve pequenas distorções em relação ao objeto e ao método, porém, continua bastante preciso o método de Euler. Aqui temos o algoritmo de RK2, temos a chamada da função, onde temos o ângulo, o x e o y inicial, temos o h e temos o w, dessa vez pela metade. Temos novamente o código que plota a imagem. E aqui temos o gráfico, os gráficos gerados e temos o gráfico. Podemos ver que o espaçamento em relação aos dados coletados foi bastante constante para o método de RK2. O método foi bastante preciso também, como o de Euler, e no decorrer do tempo o método se aproximou bastante dos pontos coletados, as posições do método em relação ao ponto coletado. E aqui temos para RK2, usando o mesmo procedimento no algoritmo, quando W é igual a 1. Tivemos também pequenas distorções, porém o método se mostrou bastante eficiente, comparando com os dados coletados. As aproximações das posições foram bastante satisfatórias. Aqui temos a tabela dos dados coletados, temos o método de Euler e temos o método de RK2. Se notarmos, podemos ver que as posições da tabela com o método de Euler e RK2 se mostraram bastante próximas, mostrando que o método é bastante satisfatório para a aproximação desse tipo de experimento. O experimento realizado teve como objetivo encontrar a solução da equação de segunda ordem que descreve o movimento de uma bola em um plano inclinado, utilizando os métodos que solucionaram as equações diferenciais ordinárias. E de acordo com o método de Euler e RK2, que são bastante idênticos, e onde passa o polinômio de segundo grau no mesmo ponto, e tomando a tabela do slide anterior, as imagens e os gráficos gerados, entre os pontos coletados e os métodos, nos mostrou que o método de Euler e o RK2 se aproximou com eficiência dos pontos coletados, e na medida que diminuímos o espaçamento através de H, que no caso foi o W, geramos melhores aproximações. Podemos notar que, de acordo com o método de Euler e RK2, eles são bastante idênticos, e na medida que a gente diminui o espaçamento através de H, o método se mostrou mais eficiente e gerando melhores aproximações. E essa é a conclusão do trabalho. E professor, peço que avalie o trabalho com carinho, só falta CN para eu me formar. E essa matéria foi muito ralada durante o semestre. Mas eu agradeço muito porque são coisas assim que fazem a diferença na nossa vida. Valeu e até mais.